Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, no ano passado, conversando sobre temas associados à saúde, nesse contexto que nós estamos vivendo. E estamos, para isso, conversando com diversos especialistas, diversos pesquisadores das mais diferentes áreas que vêm se debruçando especificamente sobre o tema da Covid-19, mas também tratando de questões associadas ao campo da própria saúde no sentido amplo. Nós estamos conversando aqui com um objetivo duplo, básico. O primeiro deles é, num contexto de tanta desinformação, prestar uma contribuição social de divulgação científica baseada em pesquisas feitas sobre saúde nos mais diferentes campos, pesquisas essas baseadas em evidências científicas, baseadas num conjunto de metodologias e teorias, e dessa forma contribuímos para esse excesso de informação não baseadas em evidências que vem circulando nas redes sociais, sobretudo, e na internet de maneira geral. Também o nosso segundo objetivo aqui com essas lives tem sido registrar o que nós estamos vivendo nesse presente catastrófico contínuo praticamente, para que quando esse contexto da Covid-19 se torne passado, a gente possa observar, ter aqui como fonte um conjunto de pesquisas, de relatos sobre pesquisas, de pesquisadores das mais diferentes áreas, como eles trataram dessa questão da pandemia, as questões associadas ao campo da saúde mental, da biomedicina. Nós estamos conversando com pesquisadores de diferentes áreas, pesquisadores do campo das ciências da saúde e da vida, mas também pesquisadores do campo das ciências humanas e sociais, que vêm desenvolvendo pesquisas cujo objeto fundamental de análise é a saúde. Bom, hoje nós vamos tratar de um tema muitíssimo importante e muitíssimo necessário de reflexão, que são os processos de medicalização, do ponto de vista histórico, centrado especificamente nos processos de medicalização da infância e da adolescência. Essa que é uma especialidade do trabalho do nosso entrevistado, que é o Ricardo Lugo Arantes, que é médico, psiquiatra, especializado na infância e adolescência. Ele que é graduado pela Universidade Federal do Espírito Santo, com residência médica no Instituto Felipe Pinel, no Rio de Janeiro, mestre em educação pela URGS, e atualmente realiza seu doutorado em psicologia social e institucional também pela URGS. É professor na Faculdade de Psicologia e no curso de Medicina da Universidade Fevale, e também professor do curso de Medicina da Unicinos. Ele vem desenvolvendo pesquisas associadas ao campo da saúde mental infanto-juvenil há bastante tempo, e também tratando de temáticas associadas ao campo da medicalização, da gestão autônoma de medicamentos com adolescentes, demandas associadas também a processo de educação e formação no campo da saúde, particularmente na medicina e na psicologia. Enfim, tem uma ampla diversidade de temas que ele trabalha, especificamente centrado nessa dimensão da saúde mental de adolescentes e de crianças. Bom, é um prazer poder contar hoje com o Ricardo nesse bate-papo, um bate-papo muito importante, como eu já disse aqui no início, muito urgente, especialmente por processos que, associados ao de medicalização, também está o de patologização, especialmente de condutas e de forma de ser jovem ou ser criança, que ao longo do tempo estão cada vez mais medicalizadas. A gente vai falar um pouco disso, e vocês fiquem à vontade, quem estiver aqui nos assistindo, para poder fazer perguntas ao longo da live, né? Podem fazer perguntas, eu vou passando as perguntas, tem um conjunto aqui de perguntas já para o Ricardo, e vou passando as perguntas ao longo da nossa conversa, tá bom? Vou convidá-lo para a live.
Olá, Igor, bom dia, Olá, tudo bom? bom dia, Ricardo, tudo bem? Um bom dia para você Tudo bem. também. Obrigado, Queria obrigado. agradecer imensamente o convite. De antemão, já queria pedir desculpa por uma falha na divulgação, que apareceu ali o título errado do que a gente tinha. Medicalização do Covid me deu um É, susto. peço desculpa Tranquilo, por isso, é porque acho que sossegado. a gente está muito tratando dessa temática aqui e acabou aparecendo, mas na verdade a gente vai tratar especificamente da medicalização da infância e da adolescência nesse contexto, que é tema de sua pesquisa já há algum tempo. Mas antes eu queria que Uhum, falasse como é que se deu, como eu apresentei aqui no início, o nosso objetivo também é um programa de história oral, de certa maneira, né? Então uhum. a gente está Sim, preocupado sim. também em conversar com os pesquisadores, mas também conhecer um pouco dos seus caminhos de pesquisa, escolhas e como é que Uhum, isso foi se dando ao longo do tempo. Então, eu uhum, queria que você falasse um pouco como é que se deu esse seu encontro com a temática da saúde mental e particularmente com a saúde mental focando na infância e na adolescência. Como é que isso se deu desde a sua graduação em medicina, a residência no Instituto Felipe Pinel, como é que isso foi uhum, aparecendo como uhum. uma questão de pesquisa para você? Uhum. Então, Igor, que alegria começar perguntando isso. Poxa, eu fico muito feliz, assim. Eu já tinha lá, desde a graduação, um interesse pelo campo da saúde mental, tinha uma certa paixão aí, né? E, e acho que parte do processo foi também, acho que houve um grande encontro. Eu tenho uma grande gratidão ao movimento estudantil. O movimento estudantil da medicina, para mim, foi não vou dizer que é uma outra graduação, mas eu aprendi muito, muita coisa assim que abriu horizontes para mim, veio a partir do movimento estudantil. Tenho um grande orgulho de ter sido da DENEM, que é a nossa executiva, e a partir daí fui me interessando, fui me apaixonando e conhecendo o SUS. Né? Acho que isso que é importante. A residência no Felipe Pinel, para mim, fez muita diferença disso, porque é uma residência do município, né? Antes era uma residência federal, aliás, Uhum, era um hospital federal que foi municipalizado ali por, acho que começo dos anos 2000. Foi um programa que marcou para mim assim, o abraço com não somente com o hospital psiquiátrico. Eu acho que esse é um grande desafio da residência em psiquiatria, como é que a gente consegue fazer lá para fora do hospital psiquiátrico, né? Mas já ali fiz residência em 2003, 2004, com os serviços comunitários, né? Os CAPs já tinham um amadurecimento, os CAPs já tinham uma caminhada bastante aí, e o programa foca bastante nisso, né? E já tinha um certo interesse pelo campo da infância, né? O Felipe Pinel também oferecia residência em saúde, né? Em psiquiatria da infância e adolescência, e a partir dali, assim, né? E aí eu pego em 2000 deixa eu ver se eu certo, acho que 2004, 2003, 2004, o Rossano Cabral Lima, que é do IMS da UERJ, lança o livro Somos Todos Desatentos. Ele foi meu orientador, inclusive, no trabalho de conclusão, tive a honra de ir no lançamento, e ali começa um pouco, né? Muito no Felipe Nel vai se plantando essa perspectiva crítica, né? A, a psiquiatria, não a psiquiatria como todo, mas a psiquiatria como exercício de poder, a psiquiatria como controle dos corpos, eu acho que vem daí, né, e acho que a coisa só foi ladeira abaixo, né? Aí eu fiquei mais uns anos no Rio, ajudei a montar o CAPS infantil de Itaboraí, né? Mas chegou um momento que eu falei, no Rio de Janeiro não dá mais para mim, né? O custo de vida estava muito caro, e aí eu vim para o Sul, né? Estou aqui, morei um tempinho em Chapecó, que é uma cidade legal, mas aí vim para Novo Hamburgo em 2008, fazendo 13 anos que eu estou por aqui, trabalhei 11 anos no CAPS Infantil de Novo Hamburgo, que para mim foi um grande aprendizado, né, uma grande referência, e muito na parceria com a UBS, eu fui preceptor da residência multiprofissional deles, que para mim é um modelo excelente, maravilhoso de formação, né, e veio o convite não veio a proposta do mestrado na educação, que para mim também foi um grande uhum, marco, o que eu tenho dito, Igor, o ter feito mestrado na educação para mim representou passar a respeitar o campo da educação. Os profissionais de saúde, particularmente os médicos, costumam não respeitar o campo da educação, costumam querer dizer o que o campo da educação tem que fazer. Eu aprendi a falar, não, peraí, tem os saberes das pedagogias, né, os saberes
né, sobre as infâncias, a gente precisa escutar muito o campo da educação antes de sair metendo um papel, um carimbo dizendo o que a educação tem que fazer. Então, o meu tema no mestrado foi justamente, já até entrando um pouco no tema, Uhum. uma, uma parte das crianças, uma parte considerável das crianças que entra no circuito da medicação, entra por via da neurologia. E a minha pergunta era justamente como é que se constitui essa demanda da educação para a neurologia. Né? Foi muito interessante, né? Conversei com alguns professores, a gente partiu de alguns casos que a gente tinha rastreado. Né? E é curioso porque eu tinha uma certa expectativa de que os professores iriam falar sobre neurociências. Né? Eu gosto de neurociências, por isso que eu encaminhei para a neurologia. Não tem nada disso. Né? Existem sim professores que leem, que se interessam por neuroeducação, neurociência, etc. Mas desses 5 casos que a gente conseguiu rastrear, que a gente conseguiu fazer uma entrevista mais densa, as demandas estavam basicamente na incidência sobre o modo da família criar a sua prole. Né? Então, aquele jogo de o médico vai dizer para a família que tem alguma coisa errada ali. Uhum. Né? Uhum. A família não estimulou direito. Então, certas leituras sobre o modo das famílias criarem seus filhos e que você esperava que o neurologista pudesse fazer incidência mais pela via da autoridade médica do que necessariamente pelo saber sobre o cérebro. Né? Então, isso é um pouquinho do que eu fui pesquisando e muito acompanhando as discussões, acompanhando, né, as conversas no campo da saúde mental infanto-juvenil, né, muito centrado na defesa do sistema único de saúde. Né? Então, é por aí que eu vou transitando. Né? E no doutorado, curiosamente, eu estou pesquisando um campo não muito próximo do campo da medicalização, mas que tem a ver com o campo das pessoas com deficiência. Né? Na verdade, a minha questão existe um abismo entre as políticas de saúde mental e as políticas ligadas às pessoas com deficiência. Eu estou querendo interrogar como é que se construiu esse abismo, o que se conversa, o que se tem escritos, publicados sobre isso. Muito interessante, Ricardo. E também você tocou em algumas questões também. Você tem uma formação de fato muito curiosa, especialmente para quem, né, oriundo da medicina, que geralmente faz uma formação muito centrada na própria medicina, às vezes saúde coletiva ou pública, etc. Mas você tem uma formação que transita, né, pela educação e agora na psicologia social especificamente, Social. né? Então, é uma formação muito curiosa, mas ao mesmo tempo, como você disse, que traz, sem dúvida, um olhar multiperspectivístico, né, para a questão da saúde mental, para as suas questões de pesquisa que são fundamentais. Me chamou a atenção, e aí eu queria que você comentasse quando estava falando no mestrado, e até lendo a sua dissertação, me chama a atenção de um certo imaginário sobre o cérebro, né, Adoro esse particularmente. assunto. Né, Adoro esse assunto. um certo imaginário sobre o cérebro na relação, tipo, como se o cérebro fosse o grande, o principal órgão, né, se não o órgão do corpo humano, e um tipo de imaginário que todo o nosso comportamento estaria associado, né, todo e qualquer nosso comportamento, seja ele bom ou ruim, seja ele socialmente visto como bom ou ruim, ele passa a ser controlado ou determinado pelo cérebro. Queria que você falasse um pouco desse me chamou muita atenção sobre esse imaginário sobre o cérebro. E aí, se você puder fazer algum tipo de ilação entre esse imaginário e processo de medicalização, porque lendo seu trabalho eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, na dissertação especificamente, né? Se há conexões entre esse imaginário sobre o cérebro e essa relação com o nosso corpo e nosso comportamento, com também processos de medicalização que às vezes são muito bioquímicos também, né? E tentam determinar se você é muito ansioso, então o ansiolítico vai mudar algum tipo de substância no seu corpo para ser menos. Se você não é focado, e eu vou falar desse tema, que é um tema muito comum em crianças e adolescentes, que é a hiperatividade, etc. Então, alguma coisa no cérebro que tem que ser controlada bioquimicamente. Enfim,
né? Queria que você falasse, mas fica à vontade também, se falar Igor não tem nada a ver, não é isso, é só uma Não, reflexão. eu só ia fazer a pergunta assim, a gente vai até que horas mesmo, né? Você puxou os 4 fios de conversa aí, mas tudo bem, vamos tentar fazer uma costura. Quero partir aqui, tem um autor que eu gosto bastante, que é o Nicholas Rose, né? O Nicholas Rose, para mim, é fantástico. Ele fala que a gente vai falar sempre das neurociências no plural, né? E ele fala que a gente pode traçar 3 caminhos da mente em direção ao cérebro. E que você acabou misturando 2, eu vou tentar um pouquinho separar aí. Tem esse caminho das imagens, o caminho de que fotografando o cérebro em movimento, fotografando dinamicamente o cérebro, ou filmando o cérebro, essa é uma expectativa que se alimentava desde os anos 70. Né? É interessante de que foi a EMI, a gravadora EMI, quem banca o primeiro aparelho de tomografia. Eu adoro essa história. Né? O dinheiro dos Beatles se viu para ajudar a financiar. Então, esse é um caminho, tá? O caminho de explicar o funcionamento do cérebro, explicar a mente a partir de imagens e movimentos sobre como o cérebro funciona, que tem uma série de etapas com reduções de detalhes e, ao mesmo tempo, produz esse encantamento. Acho que eu falo um pouco disso nas coisas que eu escrevo, porque até o processo de produção, né, das imagens e de escolha das cores tem a ver com essa produção de encantamento. O Joseph Dummett, que é um cara que tem um livro fantástico sobre isso, para mim é grande referência, eu aprendi um bocado com ele. Esse é um caminho, né, e que você vê, essas imagens ilustram tudo, assim, o cérebro do viciado, o cérebro do depressivo, como se fosse a tradução da experiência psíquica da pessoa. O outro caminho é o caminho da bioquímica. Né? Então, há um outro eixo, um grande eixo de pesquisa, de tentar explicar a mente pela via dos neurotransmissores. Se você tem muita adrenalina, quando tem muita serotonina, como tem pouca serotonina. Então, esse é um outro caminho. Eles um pouco se cruzam, mas não são totalmente reduzidos um ao outro. E tem um terceiro caminho que ele vai falar, que é o caminho da genômica. Né? Hoje a gente tem visto menos isso, mas é uma certa promessa de que você vai conseguir, pelo mapeamento genético, definir se você é sensível a tal medicação ou não. Isso, para mim, tem mais a ver. Aliás, eu acho que os 3 têm muito a ver com o mercado. Né? Esse entrelaçamento entre academia, mercado e público consumidor. E indústrias, não só a indústria farmacêutica, tem uma série de outras indústrias aí. Então, tem um pouco a ver com isso. E eu pensaria, acho que lá na introdução, você falou uma coisa muito interessante e que eu preciso bem situar para a gente qualificar a conversa sobre medicalização, é que medicalização não se resume à prescrição de fármacos. Acho que esse é um ponto. Né? Eu tanto que eu faço a escolha de colocar processos de medicalização, né? Não gosto de trabalhar com um conceito fechado. Tem o Peter Conrad, é um cara que faz uma definição ali em 2007, interessante, que ele fala que é quando uma série de processos passam a ser descritos e tratados dentro da esfera médica. Esse é um conceito importante. E eu gosto muito, eu tenho um grande carinho por uma definição que a Maria Aparecida Moisés faz, que ela fala que é o seguinte: sempre que no campo da saúde você reduz questões coletivas para uma dimensão privada. E ela usa um exemplo lindo para isso, que ela fala o seguinte: se chega uma criança com verminose numa unidade de saúde distante, né, lá no interiorzão, lá, e a única coisa que se faz é tentar matar o bicho, e você pode matar o verme com fitoterapia, você não precisa de indústria farmacêutica para isso, não. Se a única coisa que você faz é esse é um processo de medicalização. Porque uma criança com verme fala sobre o uso coletivo da água, que foi negligenciado, fala sobre o acesso à educação, sobre uma série de coisas, acesso à moradia digna, e você negligencia, você acredita que o problema é aquele nemateuminto que está morando no intestino da pessoa, né? Então, esse conceito da Maria Aparecida tem essa dimensão política muito, muito interessante também. E pensar que os processos de medicalização, e eu acho que você usa também na introdução uma palavra que eu adorei, que é a patologização, que não necessariamente anda colada com a prescrição de fármacos. Uhum. Né, por estar no campo da educação, um dos pontos que eu costumo bater bastante firme é o seguinte:
como é que você constrói um atendimento educacional especializado, que é a parte importante, estratégica da educação inclusiva, a partir de uma classificação diagnóstica. E isso é um grande processo de patologização da educação, que é traduzido numa pergunta simples, assim, Igor. Como se educa uma criança com autismo? Essa pergunta é errada. O ponto de partida não pode ser a classificação diagnóstica. O ponto de partida tem que ser a criança. Né? Então, falar sobre os processos de medicalização, eu sou muito chato nessa pergunta. A pergunta começou errado. Assim, quem é essa criança? Como ela aprende? Né? O que ela já sabe? O que ela rejeita? Né? São perguntas próprias das pedagogias. As pedagogias são tantas também. Né? Então, eu tenho falado bastante disso. E é curioso, né, se a gente vai tentar também falar sobre a história dos processos de medicalização da educação que vão surgir. Tem uma história que eu gosto muito, que é a história do Selvagem de Aveyron, né, que foi nomeado Vitor, depois é um menino, que é encontrado, não sei se você conhece essa história é muito interessante. Ela é encontrado ali em torno do ano 1800, no interior da França, no inverno, né? E ele estava pelado e não falava, acho que tinha uns 11 anos, e se portava como um selvagem. As descrições que vão chegando, ele é acolhido por um botânico, e ele é levado, né? E esse botânico, né, em contato com as associações de cientistas que estão surgindo ali em Paris, ele aparece com uma certa chave do enigma, como é o humano natural, né? Como é o humano fora da cultura, se ele seria a chave desse enigma, e vai para Paris, pega varíola, inclusive, se não me engano, ele não tem certeza se é varíola. E o interessante é que o Felipe Pinel conhece, é chamado a dar um parecer sobre esse menino, e o Felipe Pinel esculacha, fala, isso aí não é nem um arremedo de humano, ele é mais burro que um... Não, o Felipe Pinel, né, castiga mesmo, fala, esse menino não tem cura, ele é o termo técnico, ele é um idiota incurável, né? E tem um outro cara que banca a aposta, né, que é o Itard, Jean-Philippe Itard. E ele fala, não, eu topo, né, cuidado, Vitor. E é uma história muito interessante, ainda que o Itard tenha sido muito duro, usou métodos muito disciplinares, né? E a coisa legal é que o Itard deixou um legado escrito, né? E esse legado é depois encontrado, se não me engano, pela Montessori. Ele some, mas depois encontra, onde ele coloca metas. Eu quero chegar nas metas. O Itard coloca metas muito sensíveis, né? Ampliar a sensibilidade da sua experiência, por exemplo, né? O Itard coloca metas no seu trabalho junto ao Vitor que são muito interessantes, são muito amplas. A única meta onde ele fala é fazer o Vitor falhar, falar, né? Que é uma meta mais dura, mas as outras metas do Itard são muito interessantes. Então, eu acho que é interessante falar dos processos de medicalização do ponto de vista histórico, olhando também, e aí o Foucault vai ser talvez o grande referência, o grande autor nessa conversa, sobre esse entrelaçamento. Ele vai dizer, o Foucault vai dizer em certo momento, que a difusão do poder psiquiátrico começa pela infância. E pela infância idiota, né? Então essas crianças que foram para os manicômios são retiradas dos manicômios nessas instituições chamadas ortofrênicas, eu adoro esse nome, né? Então, essas da pedagogia, então o tratamento das crianças idiotas seria pedagogia, só que em determinado momento essas crianças começam a voltar para os asilos, com o argumento da periculosidade, né? Então, os processos de patologização estão surgindo amarrados, né, aliás, num texto do Pinel, com o discurso sobre a periculosidade dos idiotas, a questão dos instintos, eles não sabem cuidar dos próprios instintos, então eles precisam voltar para o manicômio, né? Então e às vezes tem até um bocado a ver com o que a gente está vendo em 2020, 2021, né? Do reforço das instituições segregantes e especializadas,
né? A história não é tão linear quanto a gente imagina, quanto as pessoas imaginam que seja, né? Um outro, uma outra perspectiva histórica que eu acho que é interessante a gente fazer, num outro texto do Michel Foucault, é quando ele vai contar a história de uma cruzada antimasturbatória que está acontecendo no século XVIII. Essa história, para mim, é muito impressionante. Também começa a rolar, ele usa uma expressão que eu adoro, chama um barulho de fanfarra. O pessoal começa a escrever um monte de coisas e fazer campanhas contra a masturbação, né? E tem livros pavorosos, tem um livro chamado Livro Sem Título, que mostra, né, que desenha pessoas naquele estado degradado, vomitando sangue, falando, esse aqui é um masturbador crônico, né? E apresentando a masturbação como se fosse uma doença. E o que é o ponto? Ele fala o seguinte, as crianças começam a se masturbar porque existe uma série de pessoas fora da família nuclear que frequentam a casa. O agregado, o serviçal, o cunhado, o comerciante que vai lá bater papo. Então, você precisa organizar a família em torno da família nuclear sob a inspeção do médico para que a criança não se masturbe. Então ele fala, nasce a família nuclear e ao mesmo tempo a família medicalizada, porque é o discurso médico sobre a masturbação que está incidindo e organizando a família nuclear. Né? Então, essa história que o Michel Foucault conta é muito interessante para a gente pensar, né, a incidência do discurso médico até sobre a própria organização da família. Né? E o quanto ainda se reproduz esse ideal de papai, mamãe, filhinhos vivendo juntos, e o quanto isso é danoso, né? O quanto isso, né? Eu tenho um grande carinho pela Cláudia Fonseca, que é uma pesquisadora da antropologia aqui do Rio Grande do Sul, que ela acaba com isso, ela fala, não, gente, família, as crianças vivem muito em lares alheios, é possível, a gente está com o quê? 6 pessoas assistindo a gente aqui? Às vezes em sala de aula a gente encontra pessoas que tiveram, né, ou o que aconteceu com elas, ou com alguém muito próximo a elas, que foram criadas em lares alheios. Eu fui criado não sei quantos anos pela minha avó. Eu passei um tempo na casa de um tio em tal lugar. Então essa ideia de família nuclear como regra não se sustenta. Né? Tem um outro artigo dela que tem um título fantástico chamado Mãe é uma só. Né? Várias pessoas vão dizer, eu tenho várias mães. Eu tenho a minha mãe de São Paulo, eu brinco, eu tenho a minha mãe na saúde mental, que é Cristina Ventura, que é grande pesquisadora. As pessoas vão, né? Então, os processos, o olhar histórico dos processos de medicalização passa por incidências muito sutis, né, no exercício, na forma de poder de organizar a família, de organizar a escola. Né? Me empolguei, deixa você falar um pouquinho também. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Né? Quando você falava, eu fiquei pensando, né? Você trouxe um autor que é muito importante, que é o Nicholas Rose, né? Para essa discussão, um autor importantíssimo para isso também. Uhum. E ele tem uma noção com a qual ele trabalha, que é a noção de bioidentidade, que caracterizaria muito o nosso contexto contemporâneo. E você falou muito numa certa contramão desse movimento contemporâneo intenso, né, que é da classificação, digamos assim, nosográfica, né, na classificação de nós mesmos a partir de doenças, a partir de diagnósticos, a partir de... então, tenho TDAH, tenho ansiedade, tenho pânico, tenho... Né, e com isso, autismo, vivo com autismo, vivo com isso. De certa maneira, isso configura também laços dinâmicas identitárias e laços de estabilidade, seja pelas redes sociais, tem grupos, né, cada vez se organizam mais, seja por organizações não governamentais, ONGs, etc. Queria que você falasse um pouco sobre essas relações dos processos de medicalização com essa dimensão da bioidentidade. Você falou muito bem, né, destacou que medicalização não é somente ou exclusivamente, ou está diretamente e unicamente ligada ao excesso de fármacos na nossa vida. É muito mais do que isso. É a própria presença do saber médico ou uma busca da explicação da nossa vida pelo saber médico, da nossa dinâmica. Eu queria que você falasse um pouco sobre se há relação possível, né, desse processo de medicalização com de bioidentidade. Vamos lá. E a gente vai botar pimenta nessa conversa.
Tá? É o seguinte, eu lembrei de uma outra frase do Nicholas Rose, ele tem um texto muito pequenininho chamado Beyond Medicalization, que eu adoro. E ele fala que os processos de medicalização fez de nós o tipo de humanos que nos tornamos. Né? Então, assim, esse negócio, os processos de medicalização em nós brancos do Ocidente, para a gente não universalizar demais também, nesse povo do ocidentalizado, esse negócio está tão enraizado na gente que às vezes é difícil pensar criticamente sobre algumas coisas deles. Eu vou dizer uma coisa, eu li o livro do Rossano, tive a grande alegria de ter sido orientado por ele, acompanho o Francisco Ortega, uma grande referência aí também, mas eu vou te dizer uma coisa, eu acho que nos últimos anos eu estou sendo muito tocado, eu sou membro da Abraça, para mim a grande referência no debate do autismo a partir dos direitos humanos, Associação Reparação e Direitos de Defesa das Pessoas Autistas, em que eu tenho olhado a questão da bioidentidade por um outro prisma, eu vou chegar lá. Sim, eu participei durante muito tempo dessa posição crítica, enfrentando e denunciando os processos de bioidentidade. Né? Durante muito tempo, você buscar, mas se você me stalkear, você vai encontrar material meu de 2012, 2010, fazendo posicionamentos bastante críticos a isso. Mas a minha experiência na Abraça, eu brinco que tem sido uma outra pós-graduação para mim, tem me apontado uma coisa diferente. Isso também talvez é parte do que eu acredito que se produziu o distanciamento entre a saúde mental e, por exemplo, o movimento de familiares de autistas. Né? Eu aprendi na Abraça de que você questiona, quando a pessoa se apresenta como autista e você questiona isso é uma violência para eles. Né? Eu vi muitos relatos disso. E o quanto... Eu vou dizer, eu levei um tempo para me acostumar, para experimentar essa outra lente. O quanto é organizador para algumas pessoas receber a classificação diagnóstica. Uhum. Né? E o quanto... eu vou me incluir totalmente nisso, a gente na saúde mental se apaixonou pelo enfrentamento, pelo questionamento das bioidentidades, e a gente se afastou e a gente produziu uma série de violências com elas. O que eu tenho dito, onde é que eu acho que é um caminho interessante, é muito nessa... Porque o TDAH ainda para mim, eu não mergulhei tanto nisso, eu ainda tenho, mas difícil no autismo eu estou um pouco mais acostumado, né? Eu vejo ainda muitas pessoas entrar nisso de ou não é autismo, né? E as pessoas que estão construindo, estão reorganizando seu processo identitário, processo de identificação, na verdade, a partir do autismo, essa pergunta produz afastamento, essa pergunta não gera acolhimento, não gera uma relação de afastamento. O que eu aprendi, eu virei um pregador da palavra, da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, é dizer o seguinte: essa pergunta ou não é o autismo, não é a principal. É uma falsa questão. Quem me segue no Twitter, até dar dica aí, eu trago umas questões polêmicas, por exemplo, você conhece alguma abordagem que só funcione para autismo? Que se você aplicar para alguma outra condição, a pessoa vai piorar? Não existe. Então, assim, essa conversa de que precisa ter o diagnóstico para construir a terapêutica, no autismo é falsa. É falsa. Então, eu tento tirar o foco da questão ou não é autismo, né? Afinal, isso... Né, assim, os profissionais de saúde não são as pessoas que vão definir como as outras vão se identificar. As pessoas podem escolher livremente como elas vão escolher, inclusive a partir do autismo. Mas eu passei a olhar muito, aí na convenção, para as barreiras. O nosso esforço diagnóstico tem que ser das barreiras. Né? Então, eu brinco, dou aula para os alunos de medicina, eu falo assim: vocês querem me ver cair da cadeira? Vocês atendam uma criança e venham falar comigo assim: prof, essa criança está sem escola. Eu brinco assim: eu caio da cadeira. Para mim não existe barreira mais gigantesca, com ou sem ou apesar do autismo,
do que a criança fora da escola. Então, essa criança... Uma outra coisa que eu aprendi muito na Abraça, rola um grande preconceito na saúde mental com comunicação alternativa. Uhum. Né? Acham que é adestramento. Não, é diminuição de barreira. Né? Então, uma série de abordagens mais instrumentalizadas e que não tem que ser só na criança. Aí eu volto lá na Cida Moisés. Quando você pega questões coletivas e colocam só na criança, não. Comunicação alternativa tem que ser para todo mundo. Libras. Quantos serviços de saúde mental vocês conhecem que consegue rapidinho um intérprete de Libras? E não foi pouco, a gente levou quase um ano para conseguir um intérprete. Foi lindo atender uma adolescente surda com intérprete. Das coisas mais bonitas que já aconteceu na minha profissão, assim. Né? Então, eu tenho feito a conversa aí, né, das bioidentidades, eu passei a reconhecer, acolher e observar isso. Né? É um fenômeno muito interessante de como as pessoas constroem, mas eu passei a não enfrentar isso. Né? Eu acho que a saúde mental um pouco embarcou e produziu um afastamento. E o que aconteceu, a gente está vendo alguns efeitos aí, essa galera foi acolhida pela extrema-direita. Né? Os movimentos muito próximos aí do bolsonarismo, os movimentos de autistas, e colocando projetos de lei perigosíssimos com retrocessos e ataques ao SUS. Né? Houve aí PLs querendo, né, recuar. A convenção, vou fazer aqui, então a convenção, um dos grandes avanços da convenção é problematizar o modelo biomédico. Né? E, né, falar dos múltiplos discursos sobre a deficiência e principalmente a voz das pessoas com deficiência. Tem uma série de PLs, de projetos de lei aí, que coloca que o diagnóstico médico é fundamental. É retrocesso. Né? Então, tem sido aí um caminho interessante das bioidentidades. Tem sido uma experiência muito interessante de ver, e a Abraça faz isso muito bem, as pessoas se afirmando como autistas, né? Mas não o autismo do DSM, eu acho que aí é o ponto. Né? O autismo da neurodiversidade, o autismo de eu sou diferente, acolha e, por favor, não crie barreiras à minha experiência. Então, não produza... tenha lives legendadas, não crie ambientes muito barulhentos ou com muitos estímulos. Isso é produzir acessibilidade, né? Estimule a participação de pessoas autistas na política, né? Em todos os campos do saber. Isso tem sido muito interessante, né? Na conversa das bioidentidades. Muito, muito bom você ter mostrado um pouco dessa complexidade, né, que tem nesses processos também. Por muito tempo li e ouvi muitas críticas sobre essa dimensão da bioidentidade, mas tenho observado movimentos, inclusive, especialmente por pessoas que ou se identificam, se autodiagnosticam também com isso, ou aquelas que já foram por algum tipo de serviço de saúde ou médico diagnosticadas com algum tipo de transtorno, distúrbio ou condição. A importância que isso tem na vida dela. Foi um tema que você tratou, se não importância, a palavra que você usou, enquanto a palavra estava anotando aqui, mas eu vou usar uma outra expressão para saber como que isso dá sentido à própria vida, à experiência, dá um sentido à vida, à experiência. E aí eu vou insistir nessa pergunta, assim, como que esse sentido vem se configurando também de maneira medicalizante, né? Será que é possível dizer isso, assim, quer dizer, essa produção desse sentido, que de alguma maneira é um certo conforto e encontro comunitário às vezes, né? O meu grupo, as pessoas que são como pertencimento, né? Pertencimento. Será que até nesse pertencimento há ainda nessa configuração do pertencimento, será que há processos de medicalização? Ou eles pode ser que haja, mas também há escapes em relação a isso, né? É claro que o pertencimento é importantíssimo, não estou negando, só estou não querendo dizer que esse é um movimento que pode estar
totalmente isolado desses processos que são tão característicos da nossa cultura. Queria que você, É interessante, né? Sim, eu poderia dizer, existe processo de medicalização aí, né? O próprio Nicolas, aliás, nesse artigo que eu falo do Beyond Medicalization, ele fala dizer que concluir algo dizendo que é medicalização é muito óbvio. Ele fala, a gente precisa olhar como os processos de medicalização se reproduzem. Eu não vejo como problemático. Eu posso dizer, sim, existe processo de medicalização, mas ok, tudo na vida tem. Né? Até a gente escovar o dente teve processo de medicalização. Então essa não é tanto uma questão. Um fio que eu queria puxar aqui é que aí eu entro na medicamentalização, né, que é uma das facetas de medicalização, que eu fiz volta e meia, sei lá, uma vez por mês eu replico um tweet meu que eu escrevo assim, risperidona não é tratamento para autismo. As pessoas pulam assim, né, irrita, né, toda vez que eu replico isso. Um ponto que eu acho que é aí que a gente precisa fazer um grande enfrentamento, e eu faço 400 likes com 7 palavras, né? Que é isso porque é o seguinte, o que eu denuncio é o automatismo da prescrição risperidona para a classificação diagnóstica autismo. E aí é interessante porque sim, uma série de pessoas, principalmente da minha bolha, estou bem à vontade de dizer que eu estou vivendo na bolha, aí entram junto, dizendo, risperidona foi uma desgraça para minha vida. Eu odeio esse remédio me deixou travada, eu engordei, né? E as pessoas, uma série de pessoas incomodadas com esse automatismo, né? Na primeira consulta, o médico já passou risperidona, nem conversou muito comigo, né? Então, essa é uma substância privilegiada nesse circuito e sim, parece que existe esse grande automatismo, essa cola classificação, prescrição, né, e que a gente sim precisa enfrentar, né. Tem um ponto, né, bem aí na perspectiva dos direitos humanos, e quando você me apresentou, falou da gestão autônoma da medicação, as pessoas, autistas ou não, né, têm sido pouco protagonistas nas decisões sobre os psicofármacos. Toma, cala a boca. Aliás, eu brinco com isso dando aula, mulheres. Quantas mulheres participaram ativamente da decisão sobre contraceptivo? Muito poucas. Muito poucas. Com psicofármaco é pior ainda. Né? Então, o caminho aí que eu tenho tensionado para enfrentar o automatismo tenha posição... A gestão autônoma da medicação faz isso lindamente, né? Tenha posição ativa na decisão sobre os psicofármacos que são escritos para você. Se permita informar, se permita contestar, se permita pensar alternativas, né? Eu acho que esse é um ponto. Isso tem muito a ver com o que a Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência diz. Nada sobre nós sem nós. Inclusive os psicofármacos. O quanto ainda tem uma verticalidade enorme na decisão sobre os psicofármacos. E as pessoas têm experiências. Algumas têm experiências muito boas. Também não vou. Eu tenho o maior cuidado de ficar pintando aqui psicofármaco como veneno, como demônio. Não vou embarcar nessa. Né? Mas algumas pessoas têm experiências muito boas, e algumas pessoas que têm experiências ruins não se sentem escutadas. Né? Dizem, me passou, né? Não pediu minha opinião, ferrou minha vida e nunca mais pude conversar sobre isso. Então, acho que esse é um ponto importante aí dos processos de medicamentalização que não necessariamente estão colados no processo de identidade. Né? Então, uma série de pessoas que se afirmam, né, a partir do autismo no mundo, eu gosto de usar a expressão autismo autodeclarado. Né? Autodiagnóstico eu acho um termo ruim. Assim. Quem faz esse debate, quem eu adoro fazer essa conversa é a Luciana Viegas, não sei se você conhece ela das redes sociais. A Luciana Viegas é uma amiga querida do coração, né, mulher negra autista, mãe de um menino autista, criadora do movimento Vidas Negras com Deficiência Importam, né? Então eu adoro fazer essa conversa com ela. E eu acho que o autismo autodeclarado é um termo fantástico, né? Autodiagnóstico já entra um pouco na coisa da classificação, né? Se o profissional vai concordar com essa classificação ou não, essa é outra questão. Você se afirma a partir do autismo, do que você leu, do que você reconhece,
Tá valendo. Então, os processos não andam colados, né? Uma série de pessoas que se afirmam a partir do autismo vão problematizar a prescrição, principalmente da risperidona aí, né? Então, esse é um enfrentamento, aí sim, do automatismo. As pessoas têm participado muito pouco das decisões. Não, isso que você falou, desculpa interromper, você fala, achei muito, Não, muito não. importante essa questão de o automatismo e a autonomia, né? Acho que Ah, legal. essa é uma questão interessante que eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso, né? O processo de automatismo, ou no diagnóstico, ou na Uhum. medicamentalização, e o processo de Uhum. autonomia que considera a própria autonomia desse sujeito, a capacidade desses sujeitos de serem sujeitos do conhecimento, sujeitos das suas condições e também das suas decisões, e não só sujeito a elas, né? Uhum. Queria que você falasse um E, pouco sobre isso, isso, como isso, parte, né? isso é importantíssimo. Autonomia é uma das palavras que vai estar nos documentos sobre o Humaniza SUS. A humanização do SUS parte da noção de autonomia. E eu gosto de uma definição de autonomia do Roberto Ticanori, que é um dos grandes nomes da história da saúde mental, e que ele fala que a autonomia é a capacidade de, de produzir novas e diversificadas relações de dependência. Eu acho que esse é um ponto interessantíssimo. A autonomia não é se virar sozinho. Essa ideia liberal, né? Estadunidense, capitalista, self-made man, né? Clássico. Não, Uhum, eu não gosto uhum, dessa ideia de autonomia. A autonomia é você poder se lançar a novas relações de dependência, diversificadas. Uma pessoa que está acamada e que depende de um cuidador e duas, três pessoas, tem poucas relações de dependência. Né? Quando ela consegue se lançar para o mundo e construir novas relações de dependência, ela está ampliando a autonomia. Né? Então, o automatismo, eu acho que vem muito de você reduzir o sujeito à sua doença. Né? Você não é o Igor, você é o autista, e o autista, como a classificação me diz, e se você está agitado, automaticamente eu prescrevo, não me interessa pela sua opinião. Antes que você pensa, você é meu paciente, eu odeio essa palavra, né? Você é meu paciente, você tem que me obedecer. Né? Então, acho que esse é o desafio aí, usar autismos, por exemplo, olha que engraçado que a gente acabou ficando muito nesse tema, eu vou sair fora dele agora, né? Mas é considerar aí os autismos, as experiências. Vou fazer uma curva aqui, porque eu não poderia deixar de falar disso, dos temas negligenciados. Perceba, e eu vou me acusar nisso aqui também, o quanto, por exemplo, que o tema das bioidentidades, e a gente puxou para a coisa do autismo e TDAH, uhum, que são assuntos majoritariamente brancos. uhum, Onde é que a gente tem que falar de processos de medicamentalização totalmente silenciados? Eu tenho feito uma brincadeira, Igor, eu falo o seguinte, eu vou fazer um Pix de R$ 100 para alguém que me aparecer com um artigo mostrando taxa e padrão de prescrição de psicofármaco para criança e adolescente em situação de acolhimento institucional. Cenzão, aparece aí, joga o link aí. Quem conseguir localizar na literatura um artigo que descreva, das tantas crianças institucionalizadas nessa cidade, 80 usam psicofármaco. Não tem. E por favor, não venha dizer que criança abrigada não toma psicofármaco. Né? Onde você tem um pouquinho mais de luz é adolescente cumprindo medida socioeducativa em regime fechado. Você conhece artigo? Esse aí não faço aposta não, porque eu acho que eu já tenho alguns, mas adolescente cumprindo medida socioeducativa, e geralmente preto periférico, né, em regime fechado, usa psicofármaco pra caramba. uhum. Cadê a produção sobre isso? De problematizar processo de medicalização? Cri, cri, cri. A gente só fica na Ritalina. Ritalina é um assunto branquinho, né? TDAH é um assunto branquinho. Né? Então, tenho feito assim, gente, pessoal da saúde mental, está chacoalhado. Tá bom, já falamos pra caramba sobre Ritalina, chega, TDAH. Não, tem uma série de processos de silenciamento que não são colados em classificação diagnóstica.
Transtorno de conduta, transtorno desafiador da oposição, que tem uma série de marcadores de gênero, que é a construção da questão dos meninos, né, e raça e condição econômica, né, como silenciamento, e criança e adolescente em abrigamento, situação de acolhimento institucional, é gravíssimo, porque aí aparece uma outra camada, que é o seguinte, o trabalho dessas equipes. Educador de serviço de acolhimento institucional é mal remunerado pra caramba, muitas vezes também é preto pobre periférico, né? Sobrecarga, condição precaríssima de trabalho, né? E as equipes técnicas, às vezes, pega a galera recém-formada, a galera, né, mesmo equipe técnica, acabam indo demandar da psiquiatria psicofármacos para contenção química. Eu uso o termo freio químico com a maior tranquilidade. A gente tem escrito muito pouco sobre isso, né? Então, para trazer, para racializar e trazer outros debates no processo de medicalização, eu não posso terminar essa live sem falar disso. Assim, gente, vamos, né, quem trabalha na saúde mental infantil juvenil, quem trabalha em CAPS, vamos dar visibilidade a isso, né? Tem sido pouco falado. Eu fui psiquiatra do CAPSI durante anos, e são angústias horríveis, assim, né? Porque rola uma certa ilusão, Igor. Eu já estou vendo que está perto da hora aqui, mas eu vou tentar ser curto nessa. Uma certa ilusão de uma consulta médica idealizada, onde a decisão para os psicofármacos se toma ali. Eu já passei por algumas consultas onde a decisão já estava tomada antes de começar a consulta. E a decisão não era minha. A questão era quem era o médico que ia carimbar aquela receita. Então, assim, muitas vezes a decisão já está tomada, né? E não é o profissional. Então é romântica essa cena de que não, né? Muitas crianças já chegam medicadas por outros profissionais e que medicou, encaminhou, né? Então é muito complexo isso, e trabalhador de serviço de acolhimento institucional é precarizado pra caramba, cara. Os caras tomam porrada de adolescente e vivem situações dificílimas, dilemáticas aí, né? E todo o desinvestimento nos últimos anos das políticas de assistência, né? Como tem sido angustiante isso. Não acho que a última, você tocou em temas importantes que envolvem as desigualdades intersociais mesmo nesse processo. E, inclusive, essas desigualdades elas também são racializadas, né? No país, intensamente racializadas. Você ficou falando, enquanto você falava, fiquei pensando como que às vezes os nossos olhares sobre o mundo fazem ver coisas muito diferentes, né? De coisas eu não tinha percebido. Só te interromper isso. rapidinho. Pode? A Raquel Gouveia Passos, aí do Rio de Janeiro, tem sido um nome brilhante, maravilhoso de problematizar. Ela diz que adolescente mídia socioeducativa é o navio negreiro do século XXI. Ela usa essa expressão, eu acho que é perfeita para fazer essa... Pronto, pode... Não, mas é justamente a manutenção do processo. E aí vem o quanto que eu fiquei pensando no processo de normalização e anormalização de condutas, etc. Quer dizer, a quem cabe mais, né, o lugar de anormalidade, e para isso necessita de medidas socioeducativas, ou até mesmo de alguns casos de restrição com encarceramento, ou outro tipo de... ou medicamentalização, uso de medicamentos, etc. A quem cabe esses espaços? Quais são essas crianças e adolescentes a quem cabe mais esse tipo de... É uma pergunta muito, muito importante, né? Interessante. Talvez possa ser um tema de outra conversa nossa, convidando outras. A gente já fez algumas lives aqui também, convidando outras pessoas, acho que tipo uma mesa. Acho que é muito importante essa temática, é muito importante, muito urgente para a gente discutir, porque às vezes a gente fala muito abstratamente no racismo estrutural, né? O racismo estrutural, Né? Parece que é uma...
Metafísico. Assim, metafísico, quase uma coisa abstrata, que não e a gente tem inúmeros exemplos nas mais diferentes áreas e setores da vida cotidiana, das instituições, etc., Sim. em que isso está muito, muito evidente. Eu queria vou passar a palavra para você, por causa do nosso horário, mas queria agradecer imensamente pelas questões que você trouxe, pelas problemáticas que você trouxe aqui de questões, etc. Eu acho que o lugar da produção do conhecimento muitas vezes não é de apresentar soluções, né, fáceis e imediatas, mas também construir bem problemas e problemáticas. Acho que essa live de hoje colocou muitas questões interessantíssimas. Ricardo, mais uma vez queria agradecer imensamente, dizer para todos que estão aqui que a live vai ficar disponível tanto no canal do IGTV no Instagram quanto no YouTube. Então, quem não pôde assistir numa sexta-feira de manhã, que possa assistir depois e compartilhar com outras pessoas que estejam interessadas em conhecer mais sobre isso. Estamos abertos também a opiniões diversas e questões diversas. Acho que isso é muito importante para um debate. O pessoal participou muito pouco do chat aí, né? A galera silenciosa, gente. Vocês não gostam de treta, não? Parece que vocês não gostam de rede social, pô. Né? Nem uma tretinha aqui. Eu achei que vários pontos assim, agora vai dar treta. Eu tava... Não. Ah, tá bom. Então, eu agradeço muito o convite, assim, eu acho muito interessante poder... eu tenho me primando muito assim, como é que a gente faz boas perguntas, né? As respostas a gente vai catando ali, mas se a gente fizer boas perguntas, eu acho que a gente avança um bocado e eu sou meio inquieto e gosto de deixar essas perguntas incômodas, assim, como é que eu não tinha olhado por aí, né? Como é que eu não tinha pensado nesses automatismos? Para onde a gente não está olhando, né? Esses últimos meses eu tenho falado muito disso. Criança e adolescente cumprindo em situação de abrigamento, acolhimento institucional, cara, vamos falar de medicamentalização dessa galera, né? E uma série de outras camadas dessa conversa aí. Tenho chamado e realmente agradecer. Eu acho que a gente vai fazendo essas redes vivas aí. De repente, em um outro momento, a gente fazer uma conversa, fazer uma roda boa aí, tá? Com certeza. Beleza. Muito obrigado mais uma vez. E a todos e todas que nos assistiram, que possam compartilhar aí essa live para que outros possam assistir também. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Um grande abraço para você. Valeu, Igor. Semana a todos. Prazer. Vamos falando, tá? Vamos falando. Tchau.